Salmo 138. Cremos mais uma vez que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está aqui. Amém? Já parou para pensar nisso? Um dos atributos de Deus é justamente a sua onipresença. Então, agora, nesse exato momento, está acontecendo cultos no mundo inteiro. E é tão tremendo isso porque a presença de Deus se manifesta, vamos falar assim, onde Ele quer, em praticamente todos eles. Porque Ele é um Deus soberano, onipresente, onipotente. E a palavra de Deus nos ensina que onde estiverem dois ou mais, ali também eu estarei, como forma de testemunho por aquilo que acontece. Então nós estamos aqui hoje e eu espero que você tenha alegria no seu coração de poder estar aqui e poder, mais uma vez, ouvir uma palavra cujo tema que nós vamos ministrar hoje é motivos para adorá-lo. Você tem motivo para adorar a Deus? Você tem motivo para agradecer a Deus? Sabe, eu creio que todos nós, com todos, uns com mais, outros com menos perrengues, mas todos nós, indiscutivelmente, temos motivos para agradecer e adorar o Senhor. E adorar a Deus vai implicar em várias coisas, várias maneiras. E nós vamos pensar um pouquinho, então, nesse tema hoje, de maneira muito limitada, baseado no Salmo 138. A gente vai refletir a respeito daquilo que o salmista Davi registrou, quais eram, naquele momento, os motivos que ele estava se dispondo para adorar e agradecer ao Senhor. Talvez, como Davi, você faça uma análise da sua vida hoje, e eu tenho certeza que você não precisa fazer muito esforço para encontrar motivos para você agradecer a Deus. Só o fato da gente estar aqui com saúde, com vida, né? O privilégio de poder ter acesso a esse Deus que é o Deus criador de todas as coisas, só isso já é um grande motivo, né? Então vamos pensar então nesse Salmo, Salmo 138, do verso 1 ao 8. Você pode acompanhar aí. A minha versão é a Nova Versão Transformadora. Diz assim, a partir do verso 1. Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo. Louvo o teu nome por teu amor e a tua fidelidade. Pois engrandecestes, acima de tudo, teu nome e a tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes. Coragem e força me dás. Os reis da terra, de toda a terra, te darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor. Pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira dos meus inimigos. Estendes tua mão e o poder de tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida. Pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizestes. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Ore agora, fala, Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos mais uma vez ouvir a tua voz. Traz consolo, conforto, direção ao nosso coração. Mostra-nos, ó Deus, a tua verdade. Mostra-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor espera de nós.
Essa é a nossa oração e a nossa entrega, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu estava dizendo, esse salmo, ele é um salmo de registro, de uma oração de gratidão de Davi. Às vezes a gente, quando lê alguma passagem bíblica, a gente não entende qual era o contexto que o autor estava passando e vivendo. Quando a Bíblia fala assim, ó, que nem Davi trata aqui, fala, o Senhor me livra dos meus inimigos. Gente, os inimigos daquela época não é igual aos inimigos que a gente tem hoje. Alguns têm inimigos iguais, né? Mas na grande maioria, quando Davi fala de inimigos, eram nações inimigas que queriam conquistar terras e matavam reis, matavam pessoas. Então você imagina o contexto, sabe? Eu acho interessante quando a gente aprende um pouquinho mais a ser transportados para a realidade bíblica que está sendo exposta diante de nós. Quando a gente aprende isso com o Espírito Santo, a gente é levado a realidades mais profundas do porquê o salmista registra aquilo ali. Olhando então para o tema que eu propus nessa noite, que nós vamos falar então, baseado nesse texto, sobre motivos. Motivos para quê? Para adorar ao Senhor. Mas antes de falar sobre motivos, a gente precisa entender o que é de fato adoração. É muito comum a gente ver as pessoas reduzindo a adoração ao simples fato de cantar algo. É muito comum a gente ver pessoas reduzindo o que é a verdadeira adoração a um momento onde nós cantamos ou louvamos a Deus. Tudo isso faz parte. É muito comum a gente ver pessoas reduzindo a adoração apenas ao momento de culto, onde você talvez se ajoelha, onde você talvez fecha os seus olhos, às vezes você chora, às vezes você se quebranta. A adoração passa por tudo isso, mas nós vamos entender que a adoração ela tem uma abrangência muito maior para nós, porque ela envolve o nosso estilo de vida. O estilo de vida que a gente deseja ter é ele que vai demonstrar se nós estamos vivendo em adoração ou não a Deus. De maneira simples, a gente precisa entender que uma das maiores missões da igreja e nós como cristãos é justamente viver uma vida de adoração. É adorar a Deus, pois Deus criou todas as coisas para a sua glória, para a glória dele. Então, a principal missão da igreja e nossa como indivíduo deve ser justamente uma vida de adoração. Agora, nós precisamos entender que para adorar a Deus é necessário que essa adoração não seja feita de maneira maquinal, superficial. A Bíblia fala que nós precisamos adorar a Deus e só o faremos se o fizermos em espírito e em verdade. É necessário uma conexão direta com Deus e é necessário ser identificado em nós a verdade que é explícita pela palavra no que diz respeito à oração, à adoração. Olha o que diz Efésios 1, versos 5 e 6. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa. Nós vamos pensar nessa noite de uma maneira didática para você entender melhor sobre uma vida de oração, usar a figura do Pai e do Filho. Deus nos torna filhos para louvor da sua glória. Através do seu único filho, ele adota um monte de filhos. Então nós somos filhos de Deus por meio de Jesus. A Bíblia diz, lá em João, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, do sangue e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, em Cristo, todos nós somos chamados filhos. Então, você precisa entender que uma das melhores maneiras de adorarmos a Deus é quando nós vivemos como verdadeiros filhos dele. Quando você entende o que é de fato viver como filho de Deus nessa terra, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser uma vida que exalta, que adora e glorifica o nome do Senhor. Porque um verdadeiro filho desse Deus glorioso entendeu como deve conduzir a sua vida. E como filhos, então, nós devemos conhecer o nosso Pai. Nós devemos agradar o nosso Pai e também obedecer o nosso Pai. Então, a palavra de Deus nos ensina como nós devemos viver como filhos. E quando nós aprendemos e vivemos como filhos, essa vida é uma declaração de adoração a Deus. E ela nos mostra, com certeza, vários motivos para a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, ela surge, sabe como? Ela surge de uma conexão íntima entre o nosso espírito e o Espírito do Senhor. A verdadeira adoração, ela surge através de uma ligação íntima entre o nosso coração com o coração do nosso Pai. Quando essa conexão é estabelecida, isso torna possível, então, vivermos uma vida de adoração a Ele. Jesus, Ele não disse que o Pai precisava de adoração, buscava adoração. Ele disse que o Pai buscava adoradores. O Pai busca adoradores. O Pai não está em primeira instância buscando adoração, mas Ele busca adoradores. E aí a gente entende que no papel de filhos, isso deve vir então a estabelecer um relacionamento com Deus. Porque Deus deseja ter relacionamento conosco. Assim como um pai quer ter relacionamento com o filho, não são todos, né? Mas, via de regra, um pai normal que ama, ele quer ter relacionamento com o seu filho. Assim Deus é conosco. Dito isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você se dedica em adorar a Deus? Você acha que a sua vida, ela demonstra uma dedicação em adorar a Deus? Se sim, quais seriam os motivos? Eu adoro a Deus. Mas você já parou para pensar? Quais são os motivos? E como eu disse no início, esse texto ele vai nos mostrar ou elencar alguns desses motivos e nós vamos entender que só existe um Deus que pode ser adorado em espírito e em verdade. E é o Deus criador de todas as coisas. Nenhum outro Deus, os outros deuses, eles não podem ser adorados. Mas, ainda que haja adoração, dita adoração a esses outros deuses, ela não é uma adoração genuína. Essa adoração, ela vai estar a esses outros deuses, ela sempre vai estar ligada a um ambiente de escravidão, ao ambiente de toma lá da cá, ao ambiente dos pactos, ao ambiente do se você me der, eu te adoro. O que o diabo propôs para Jesus? O diabo pegou Jesus e levou até o pináculo do templo e disse, e mostrou aquela vista maravilhosa. Sabe o que o diabo falou? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A adoração ao diabo sempre está ligada a uma moeda de troca. Sempre estará e está ligada a um ambiente de escravidão. Até existem adoradores, entre aspas, do diabo, mas eles o fazem na sua
obrigatoriedade. No seu ambiente de cativeiro, no seu ambiente de escravidão, de dependência maligna. Por isso o fazem. Mas adorar a Deus de maneira espontânea, genuína, em espírito e em verdade, só é possível na relação entre nós como filhos e o nosso Pai Celestial como Criador de todas as coisas. Eu preciso que você entenda que Deus está te trazendo todos os dias a esse ambiente de relacionamento com Ele. E Deus ele quer mostrar para você o quanto é importante você desenvolver essa vida de relação com Ele. Porque isso, fatalmente, inevitavelmente, trará benefícios para você. Não é uma moeda de troca. Mas sabe, numa relação saudável, quando há essa cumplicidade, essa aliança, essa fidelidade, esse compromisso e as coisas fluem naturalmente. É esse ambiente. Deus, em nenhum momento, ele quis criar robôs que fossem, como dizem em algumas teologias, né? Dá a entender que Deus criou e determinou que o homem o adorasse. Então Deus criou robôs espirituais. Eu não vejo um Deus assim. Eu vejo um Deus que nos dá liberdade, que se revela a nós, que ganha o nosso coração por tudo aquilo que Ele é. E Ele nos atrai à presença dEle. E nós, então, passamos a entender o que, de fato, adorá-lo deve ser algo espontâneo. Deve ser algo não a ser feito com obrigação, com um cetro na nossa cabeça, nas nossas costas, com um aguilhão ali nas nossas costas. Você é obrigado, você tem que ir. Não! Deus não nos chama para essa vida de adoração. Ele nos dá essa liberdade, e esse texto que nós lemos, ele vai mostrar, então, alguns dos motivos que o autor tinha. E nós vamos entender que o Deus da Bíblia, ele é adorado por alguns motivos aqui, no caso, na vida de Davi. O primeiro deles está no verso 1. Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. O primeiro ponto que o autor está querendo mostrar aqui do seu motivo de adoração, de gratidão, de rendição a Deus, é porque ele entendeu que esse Deus é um Deus que está acima de todos. O versículo fala, a ti diante dos deuses. Outras versões dizem, diante dos poderosos, diante dos reis, diante das autoridades. O autor está falando que ele se rende e se prostra e canta ao Senhor, porque ele entende que por maior que sejam as autoridades ou os outros deuses, ditos deuses dessa terra, não há nenhum Deus como o Deus que ele serve, o Deus que nós servimos. Esse é o primeiro motivo, porque ele é incomparável, ele é inigualável. Olha o que diz Isaías 64:4. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti. Na história humana, nenhum homem jamais ouviu, ou muito menos viu, de um Deus semelhante a esse Deus, que o salmista vem registrando. Ele é Deus dos deuses. Está acima de toda autoridade, de todo principado, de toda potestade maligna. Ele supera a todos. Não há ninguém como ele. Como eu disse, a versão Revista Atualizada, por exemplo, usa o termo aqui poderosos, né? Ai, que poderoso e que autoridade. Que homem tão poderoso assim. Que Deus tão poderoso assim pode ser comparado a esse Deus. Sabe, essas coisas começam a me intrigar e eu começo a entender um pouquinho mais por que a nossa incredulidade chega a ofender a Deus. Porque a incredulidade, ela demonstra uma limitação da revelação de quem Deus é para nós. Quando nós temos um coração incrédulo,
E eu sempre disse que um dos meus maiores desafios foi vencer um coração incrédulo. E eu oro constantemente para que Deus avive no meu coração a fé. Existem vários tipos de fé, mas uma delas, aquela de conhecer de fato quem Deus é, de que realmente para Ele não há impossíveis, de que realmente quando Deus coloca algo no nosso coração e nos mostra algo, Ele não está falando que aquilo vai acontecer, já aconteceu. Você entende o nível de poder e autoridade? É por isso que ele é posto num lugar de um Deus inigualável. O segundo ponto, no verso 2, ele diz assim: prostro-me diante do teu santo templo. Eu não sei se você consegue enxergar, mas eu visualizo aqui o salmista ali prostrado diante do templo, ainda que ele não tivesse sido erguido. Mas eu consigo visualizar o salmista de joelhos diante daquele lugar que representava a presença do próprio Deus. E ele está dizendo ali, imagine o salmista aqui registrando: eu me prostro diante do teu santo templo. Louvo o teu nome por teu amor. Esse é o segundo motivo que o salmista tem para adorar o Senhor. É justamente por causa do seu amor. Porque a essência de Deus é amor, Ele se manifesta em amor, as ações dele demonstram o seu amor. E Ele nos atrai com o seu amor. Ainda que nós nos rebelemos, Ele continua nos amando. Eu falei aqui na semana passada, lembra que eu falei do amor de um pai para o filho? Quando o filho faz alguma coisa que não deve, o amor do pai não é abalado pelo filho. Aquilo pode até ter consequências, mas o pai, ele ama aquele filho. Então, às vezes, qual que é a questão? Você precisa entender que, por piores coisas que você tenha feito, isso não muda o tamanho, a dimensão do amor de Deus por mim e por você. Isso é confortador para você? Você entende que, quando a gente se relaciona com as pessoas e a gente erra, nós somos humanos. E a gente se relaciona também com humanos. A gente erra. E você acha que as pessoas não vão errar com a gente? Então, quando há um atrito entre as relações horizontais, a gente sente o abalo dos relacionamentos. Mas você precisa entender que essa experiência sua dos abalos nas relações horizontais, ou seja, com o nosso próximo, que são naturais, e a palavra de Deus nos ensina a vencer isso e a lutar contra esses abalos. Por isso que Jesus falou tanto sobre o perdão. Por isso que Jesus falou tanto: olha, nisto saberão que vocês sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque os abalos na horizontal, qual que é o grande problema? Eles muitas vezes viram referência na nossa relação vertical, que é com Deus. Então, quando a gente se frustra com o nosso cônjuge, quando a gente se frustra com um filho, com um vizinho, com um amigo, no trabalho, isso gera uma ferida em nós. E às vezes as pessoas se afastam de nós, ou até mesmo nós nos afastamos das pessoas. É ou não é? É assim que acontece. Porque nós somos frágeis. Porque nós ainda não fomos totalmente trabalhados, porque nós ainda não estamos num corpo glorificado, nós vivemos numa carne que é corrompida, uma carne que muitas vezes quer justiça, uma carne que muitas vezes se ofende, uma carne que muitas vezes não aceita levar desaforo para casa. E aí a gente acha que quando a gente erra com Deus, o amor dele por nós é abalado. Não é abalado, não existe abalo do amor de Deus por nós. Deus é pleno no que diz respeito a nos amar. A Bíblia diz que Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Você entende isso? Você entende que o seu pecado, o meu pecado, o nosso erro e as nossas falhas jamais vão abalar o amor de Deus por nós? Agora, isso é ou não é motivo para nós adorarmos a Ele? Você saber que existe um Deus que é pleno. Nada abala Ele. Ele é firme. Os ventos vêm, as tempestades batem,
Os tempos difíceis vêm, mas nada pode abalar o nosso Deus. E o melhor, ele não muda. Deus não se surpreende, muitas vezes, desculpa a expressão, com o nosso mau caratismo. Deus não se surpreende com a nossa infidelidade. Deus não se surpreende, é pego de surpresa por causa dos nossos pecados. Não. Ele te conhece. Ele sabe quem você é de fato, porque ele te ama. E no seu amor, sabe o que ele faz? Ele vem até nós. Ele vem até nós mesmo sabendo que você vai errar de novo. Isso é ou não é motivo para adorar esse Deus? Um Deus que é longânimo. Um Deus que é compassivo. A pergunta que eu te faço nessa noite é: quantas vezes nós o desprezamos? Quantas vezes nós o desprezamos quando estamos longe dos olhos da igreja nessa terra? Às vezes as pessoas até têm um bom comportamento quando tem alguém vendo, quando o pastor está vendo, quando o líder está vendo. Mas quantas vezes nós já ofendemos a santidade de Deus quando não tinha ninguém vendo e nós não entendemos que o Deus onipresente e onisciente estava lá? Quantas vezes o ofendemos em nossas orações? E às vezes a gente chega diante de Deus tão arrogante. Eu vejo às vezes gente chegando diante de Deus como se Deus fosse um serviçal. O Senhor tem que fazer isso. O Senhor tem que isso. O Senhor tem que não sei o quê. Eu estou determinando que o Senhor faça isso. Quem somos nós? Eu estava ali, o Ricardo, a Max chegou, estava bem ali fora, eu estava aqui, eu sempre oro aqui, eu falei, não, vou orar lá fora hoje, saí ali na calçada. E eu estava ali, Deus, quando isso? Quando o Senhor vai me mostrar? Para onde eu vou? Eu preciso entender que quem tem as cartas na mesa é Ele. Eu sou só parte do processo. E eu sei que Ele tem o melhor para mim, assim como você precisa saber que Ele tem o melhor para você. O salmista mostra, então, que o outro motivo para adorá-lo é justamente o seu amor. Sabe? E se Deus não fosse tão amoroso assim, onde você ia estar hoje? Onde que eu ia estar? Você entende a dimensão desse amor? Ele nos ama de maneira incondicional. João 13:1. Te enganei aí, né, naquela hora, né? João 13:1 diz assim, ó: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra. E como que ele amou? E os amou até o fim. Olha aqui para mim. Se existe alguém que vai estar conosco até o fim, é Ele. É por isso que é muito bom servi-lo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Você consegue sentir Deus segurando a sua mão? Você consegue olhar para trás e enxergar quantas vezes Deus estava segurando a sua mão? O terceiro motivo, ainda no verso 2, ele diz: louvo o teu nome por teu amor e por tua fidelidade. A sua fidelidade permanece para sempre. O quarto motivo, por que devemos adorá-lo, está ainda no verso 2. Porque o seu nome está acima de todo nome, pois engrandeceste acima de tudo teu nome e a tua palavra. Olha que interessante isso. O nome de Deus, ele não é apenas um título.
mas é a revelação do seu próprio caráter. O nome de Deus revela o seu caráter e a sua identidade. Por isso que ele é chamado de Jeová. Por isso que ele é chamado de Deus. Por isso que a Bíblia o apresenta o Jeová Jirê, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é aquele que nos sara. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é a nossa bandeira. O nome, o título de Deus revela o seu caráter. O nome revela quem Ele é. Mas o texto fala, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. E a palavra revela o seu poder e a sua fidelidade. A sua palavra, o nome revela quem Ele é, mas a sua palavra mostra que Ele é fiel em tudo o que prometeu. Você entende Deus te chamando? Você entende Deus te trazendo para perto? Não tem lugar melhor para você estar. Em outras palavras, o que o salmista está querendo dizer é: tu confirmastes a grandeza do teu nome, mostrando-o em tuas promessas cumpridas. Porque quando nós vamos ver esse salmo, nós vamos ver, como eu disse no início, a atribuição de honra, de gratidão, da vivência, elencando aqui várias coisas, mas o cerne central é que Deus havia respondido à sua oração. Ele está acima de todos, ele se assenta num trono, não de governo humano, mas no trono celestial, no trono da eternidade. Ele governa a eternidade. Para ele não há limites, o trono da eternidade, ele está acima de tudo e de todos. Sabe, dificuldades, problemas, enfermidades, crises, o Senhor está acima de tudo isso. E como eu disse, quando você olha para a sua história, quantos gigantes já não caíram? Você já viu aquela historinha de uma pessoa que ela conta que ela caminhava pela sua história de vida e ela via duas pegadas, a dela e a do Senhor. Mas, de repente, chegaram os tempos difíceis e as situações que fragilizaram, os problemas, as depressões, as enfermidades, as dificuldades, e aí, de repente, aquilo que eram duas pegadas passaram a ser só uma. E aquela pessoa se pegou por um momento depressiva, porque ela entendeu que Deus a tinha abandonado. E quando questionando Deus a respeito disso, Deus disse assim: olha, você parou de ver duas pegadas, porque nos momentos de dificuldade, de sofrimentos, de dores, no momento dos gigantes, foi o momento em que eu te carreguei no colo. É por isso que não haviam mais duas pegadas, e sim apenas uma, porque eu estava carregando você. Se você olhar para a sua vida, quantas batalhas você já venceu? Isso é ou não é motivo para agradecer a Deus? Quinto ponto, no verso 3. Vai nos mostrar que nós devemos adorá-lo porque Ele é um Deus que responde ao que clama. Olha o que fala o verso 3. Quando eu clamo, tu me respondes. Já foi ignorado por alguém? Se Deus quiser ignorar a gente, Ele pode ignorar. Porque às vezes a gente esperneia, sapateia, a gente dá chilique. Eu costumo dizer que Deus é um Deus que é um pai que tem experiência com todo tipo de filho. Um filho calminho, o filho rebelde, o filho turrão, o filho que acha que manda e também com o filho birrento. Na maioria das vezes, o que os pais fazem com o filho birrento? Deixa ele espernear aí. Às vezes a gente acha que se a gente der chilique ou espernear com Deus, Deus é obrigado a nos responder. Mas quando nós temos uma conexão íntegra,
centrada, equilibrada, direcionada pelo Espírito. E a grande verdade é que a Bíblia diz que nem orar nós sabemos. Nós não sabemos orar como convém. Mas a Bíblia também diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas um dos motivos que Davi está falando aqui é justamente porque Deus havia ouvido o seu clamor e a sua oração. Sabe, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Segundo um censo que eu pesquisei de 2017, se eu não me engano, éramos cerca de quase 3 bilhões de cristãos no planeta. E a grande verdade é que ele responde a todos. Desde o mais rico ao mais pobre. Do mais eloquente ao que mais tropeça nas palavras. Ele responde desde o mais culto ao mais inculto. Porque ele nos conhece. Porque isso não é limite para ele. O 6º ponto, ainda no verso 3, Davi está falando, eu devo adorar o Senhor, eu adoro ao Senhor, porque Ele me dá força e Ele me robustece. Olha o que diz, coragem e força me dás. Sabe, quantas vezes nós estamos à beira da queda, à beira da destruição, nós estamos sendo tentados a desistir. Quantas pessoas começam a caminhar com Deus, mas no meio do caminho elas deixam. Porque elas não entenderam o que é de fato caminhar com Deus. Elas acham que caminhar com Deus vai ser uma vida ou um mar de rosas. Elas acham que o fato de caminharem com Deus, nada de mal vai acontecer com elas. Elas acham que caminhar com Deus é viver uma vida sem frustrações. É viver uma vida sem ouvir não. E por causa do seu ego, por causa do seu orgulho e desse sentimento de emancipação espiritual, de independência, elas falam, eu não vou mais na igreja não. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso disso. Eu não preciso de pastor. Eu não... Sabe? As verdades são relativas, mas estar na igreja é a vontade de Deus. A Bíblia diz que sem liderança o povo se perde. É por isso que Deus põe líderes, põe pastores, põe sacerdotes, põe pessoas para cuidar de nós, para nos ajudar. É por isso. Porque Deus nos conhece. Ele sabe quem a gente é. E quantas vezes, então, nós estamos à beira de tudo isso, desanimados, angustiados, amedrontados, tomados pelo medo, revoltados. Ele nos segura nos braços. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que os braços dele é o melhor lugar para você estar. Ó, pau está caindo na folha. E trovão, e raio, e ventania, mas você está seguro nos braços dele. De repente, a sua força, o seu poder, a sua autoridade é lançada sobre a minha vida e sobre a sua. E chega um momento onde Deus fala, põe-te em pé e eu falarei contigo. Porque o objetivo de Deus não é só nos proteger, mas é nos dar coragem e força para nos fazer prosseguir. Amém? Deus está te chamando hoje a se levantar e a prosseguir. 7º e último, por que devemos adorá-lo? Verso 4. Por causa das suas ricas promessas. Os reis de toda a terra te darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão as tuas palavras. Nós precisamos, nessa vida de relacionamento com Ele, conhecer as promessas dele para a nossa vida. Porque quando nós conhecemos as promessas dele sobre a nossa vida, nós somos instigados a perseverar. Pensa que você está num deserto. Deserto, o que mais a gente precisa?
e você não enxerga nada, só areia. E você está com sede. Mas esse Deus falou para você, olha, no final daquela montanha eu tenho um rio para você. Essa promessa vai instigar você a não parar. Você entende por que você precisa conhecer as promessas? Porque as promessas, muitas vezes, elas são ferramentas motivadoras de Deus na nossa vida. Elas são promessas, elas são ferramentas de combustão, de fortalecimento, para fazer com que eu e você prossigamos. Você precisa, então, conhecer as promessas de Deus para a sua vida. Quando chegar, então, os momentos ruins, eu queria convidar você para ficar de pé agora. Quando chegar os momentos ruins, eu quero citar aqui alguns deles. E vou ler aqui, não está aí, tá, Ana, esses versículos. Alguns versículos que eu separei. Quando a solidão bater, o Espírito Santo vai lembrar você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a fraqueza bater, você vai se lembrar. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quando a acusação vier contra a sua vida, você vai se lembrar. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando a derrota, o sentimento de derrota bater na sua vida, você vai se lembrar do que a palavra de Deus diz quando em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Quando o choro bater na sua porta, você vai se lembrar, eis que a alegria vem pela manhã. Quando a morte bater na sua porta, a palavra de Deus diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E ainda, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor é o ambiente seguro. Eu quero encerrar lendo o restante desse salmo, que diz assim, sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. A glória do Senhor é grande. A glória do Senhor é grande, porque o Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão, e o poder da tua mão direita me liberta. O Senhor, guarde isso no seu coração, para nós orarmos agora. O Senhor cumprirá seus planos para minha vida. Olha aqui para mim. Repita isso comigo. Diga, o Senhor cumprirá os seus planos para a minha vida. Você crê nisso? Você quer motivos para adorá-lo? Por quê? Pois o teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Deus, nesta noite, está abrindo as portas do seu coração. E está lançando essa palavra dentro do seu coração. E você vai sair daqui em nome de Jesus com essa palavra no seu coração. Fortalecido, crendo e sabendo que existe um Deus Todo-Poderoso que nos deu e sempre nos dará vários e vários motivos para que nós vivamos uma vida que exalte, glorifique e adore o nome dele. Amém? Deus está te chamando para viver uma vida de adoração. Na sua conduta, nas suas decisões,
nas suas escolhas. Quando o pecado bater na sua porta, lembra do testemunho que você tem que dar. Lembra, pastor, mas eu sou fraco. Eu também sou, eu sei como é que é. Quantas vezes eu pequei? Mas é nesse momento, lembra que o texto que fala que o Senhor das alturas, Ele olha para os humildes. E nós precisamos aprender então a nos apresentar diante dEle em humildade. Reconhecendo, Senhor, quem sou eu? Senhor, olha aqui, eu não dou conta. Deus não quer olhar para você e ver uma mulher maravilha. Deus não quer olhar para você e ver o super-homem. Porque homem de verdade não chora. Não é isso. Deus quer olhar para nós e ver em nós uma sinceridade de nós para nós mesmos a respeito de quem nós somos. Eu sou fraco, eu sou falho, eu sou limitado, eu sou tudo isso. Eu erro. Deus quer olhar para nós e ver não somente essa certeza de identidade, mas Ele quer nos transportar a um novo ambiente. Um ambiente onde Ele vai ouvir de mim e de você: Deus, eu sou tudo isso, mas o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu perdão. O Senhor é o meu resgate. O Senhor é o meu refúgio. Deus, quantas vezes eu errei, mas o Senhor está com as suas mãos estendidas para mim. Deus, eu sou fraco, mas a Bíblia fala, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, por causa do Teu Espírito que age na minha vida. Deus, se eu estou fraco, eu preciso do Teu Espírito sobre mim. Me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha caminhada. É essa vida que Deus quer que você tenha. É essa vida. Amém? Vamos adorar o Senhor?